É sempre muito bom, né? A gente ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, e a responsabilidade é sempre muito grande. Eu costumo dizer que, principalmente quando eu vou pregar em igrejas diferentes, cada vez que a gente é convidado a pregar em igreja diferente, eu gosto de iniciar dizendo que o maior cuidado de quem vai ministrar a palavra tem que ser em saber, ter certeza do que está dizendo e que tem valia por Deus. Por quê? Porque quem está ouvindo recebe como Deus falando. Indiferente de ser o Cláudio que está aqui hoje falando, pregando, indiferente de ser o Alex amanhã, o pastor Sinésio depois, ou a irmã Cláudia, ou quem sabe lá a Ravana, o irmão que está nos visitando a primeira vez que eu estou vendo, Fernanda, né, Jéssica, Gleice, quem sabe com o Igor, né, para pregar lá para Stephen Hawking, não, tá aqui não, mas Richard Dawkins dá. Mas o fato é que a gente tem que ter a consciência de que nós somos representantes de Deus. E na hora de ministrar a palavra de Deus, seja Lívia, né, Roger amanhã, o que nós temos que entender? Nós estamos sendo representantes de Deus ao falar. Amém? E nessa noite, eu pensei em algo para a gente poder estar dizendo. Eu perguntei, quem vai pregar lá no grupo? Né? Aí ninguém falou nada, e a Gleice falou assim, quem vai pregar? Ninguém se propôs, eu falei assim, ó, se faltar, eu não tenho dificuldade com isso. Principalmente quando a palavra é rápida. Porque eu não sei pregar mais de 10 minutos. Né? Eu falei 15 minutos de tortura para vocês, mas é só para ver se vocês reclamavam. Efésios capítulo 5. O texto que eu vou ler talvez vai ser um pouquinho grande, eu vou falar pouco, mas o texto, eu queria falar apenas um pedacinho, mas tenho que falar dele todo, não tem como. Senão eles vão falar que eu serei exclusivista, ou qualquer outra coisa do gênero. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o 6, versículo 4. Efésios é tão pequenininho que é isso. É isso mesmo. Efésios 6, Efésios 5, versículo 22. Eu acho que eu vou só ouvir. Efésios 5, 22 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Leitura grande, né?
mas obrigado. A letra é boa, não deu para gaguejar. Irmãos, culto em uma campanha de família, creio que não tem nenhum texto melhor que esse para a gente poder estar explanando, pelo menos um pouco, de forma bem sucinta, prática. Eu gosto de falar palavras práticas, eu gosto de trazer mensagens práticas, porque as mensagens práticas, elas nos trazem uma transformação. Eu costumo dizer que é melhor eu falar 5 minutos, ou falar 10 minutos, e eu consiga trazer para você um momento de reflexão, essas palavras, essas frases consigam de alguma forma te alcançar. É melhor assim do que se eu ficar falando, dando um estudo de 1 hora, de 2 horas, e de repente eu começo a cansar os irmãos. A palavra de Deus hoje, ela nos fala de algo interessante, que é o relacionamento familiar. Primeiro ele começa chamando a atenção das mulheres, falando lá que as mulheres devem, ser sujeitas, devem obedecer os maridos, devem ser com reciprocidade com seu marido. Não no sentido de ser algo, algumas pessoas fazem leitura errada, onde pensam que a mulher tem que ser inferiorizada. Não, pelo contrário, se você olhar na sequência do texto, ele vai falar que é para o homem amar a mulher como ele ama a si mesmo. E ele fala algo mais, ele fala que, além de ele honrar a mulher, além de ele amar ela como ele ama a si mesmo, ele não machucar ela, ele não agredir ela. E aí ele vira e fala assim que é para ele não... Porque não é visto que ninguém tem feito nenhum mal ao seu próprio corpo. As pessoas não espancam o seu próprio corpo. As pessoas não fazem cortes, não se molestam a si mesmo. Salvo aqueles sadomasoquistas, o masoquismo, mas isso não é um senso comum. Estou dizendo em um senso comum. O senso comum é que eu quero o bem para mim. Isso é comum. Isso nos é comum. E a Bíblia hoje nos fala que é para eu, como marido, amar a minha esposa assim como eu me amo. E eu fazer o bem para ela da forma que eu faria o bem para mim também. E é para eu honrar a minha mulher. Eu vejo Paulo escrevendo isso, talvez as pessoas pensam assim de forma superficial, mas a gente tem que olhar nesse texto, nessa parte, Paulo está chamando a atenção porque de fato acontecia aquilo ali também. Assim como nos dias de hoje, aí a gente vê tantos problemas de família. Dizem que na pandemia, aumentou aí os divórcios, ou os desejos de divórcio, aumentou os problemas dentro de casa, as brigas dentro de casa. Mas, gente, era para estar diferente. Era para estar diferente. A família, ela se tornou obrigatoriamente mais próxima. Os maridos se tornaram obrigatoriamente mais próximos das mulheres. As mulheres obrigatoriamente mais próximas dos maridos. E, consequentemente, dos filhos. A Bíblia fala aqui, o texto que nós acabamos de dizer: filhos, honre o teu pai, honre a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. Que é o primeiro mandamento com promessa. Vejam bem, uma pandemia que faz com que, se os cristãos, nós cristãos, olharmos para a Bíblia, uma pandemia nos mostrou que, biblicamente, nós devemos fazer isso mais vezes, de forma talvez que até provocativa. Quero pegar uma ideia do nosso ilustre Igor, estávamos conversando um dia desse aí ele falou que o melhor momento da história foi na época de Dom Pedro II e começou a argumentar, E aí o que acontece? Estávamos falando recentemente agora entre amigos sobre a questão da era medieval. Como que funcionava a era medieval? A família na era medieval. O que acontece? A família na era medieval era bem interessante no que diz respeito à convivência familiar. Exemplo, quando você vê um chefe de família, geralmente o filho, ele terá a mesma profissão que o pai. Dificilmente ele não terá a profissão do pai. Pode acontecer alguns casos diferentes. Ou uma família que tem muitos filhos, nem todos seguirem a mesma profissão do pai. Mas se tem muitos, pelo menos um vai seguir a profissão do pai.
E o que que isso tem a ver com o texto? O que que isso tem a ver com o que eu estou dizendo para vocês? É que para aprender a profissão com o pai, o menino não fica o tempo todo por conta da mãe. O menino aprende a ser homem, ele aprende responsabilidade, ele aprende o respeito com a mãe dele, ele aprende o respeito, lidar com a sociedade de acordo com o que o pai dele está passando para ele. Ele se torna quase que um espelho do pai. Vejam bem, nós nos tempos modernos, outros diriam pós-modernos, nos dias em que nós vivemos a era da indústria, talvez estão dizendo a era da quarta revolução industrial. Mas a indústria em si, ela distanciou esse relacionamento entre pais e filhos, entre mães e filhos. Hoje, Alex sai para trabalhar, Gleice sai para trabalhar, Alexia fica em casa sozinha, Igor fica em casa sozinho. Estou citando este lar, mas assim como esses, creio que todos praticamente, ou quase todos entre nós, eu lá em casa eu saio para trabalhar. A minha esposa hoje trabalha em home office, mas ela saía para trabalhar e minha filha ficava em casa sozinha. Ou seja, e ela sendo filha única, não tinha correção. A maior parte do tempo ela tinha para fazer aquilo que ela bem entendia, fazer a leitura do jeito que ela queria. A percepção de mundo, na maior parte, era do jeito que ela bem entendia. A menor porção do dia nós estávamos juntos dela. Com um detalhe: a mãe e o pai chegam em casa e nem sempre dão a atenção devida que o filho precisa. Justamente para nortear o filho, ensinar o filho a relação de existência, a relação de responsabilidade de sobrevivência e a relação social. Não tem como a gente pensar diferente vivendo nos dias de hoje. Porque nós nos distanciamos, quem ainda não é casado, quem ainda não tem essa rotina de sair. Mas vocês parem e pensem se não é verdade. A era medieval talvez tenha a nos ensinar isso. Passe mais tempo com o seu filho. Passe mais tempo com a sua esposa. Passe mais tempo com o seu esposo. Seja em termos recíprocos, de pai para filho, de mãe para filho, de filho para pai, dos três, a união, a junção dos três, sejam filhos e pais, paternos, maternos. O texto hoje nos pede uma relação, a palavra de Deus hoje nos pede uma relação mais afinada com nossos filhos. Chega um momento em que nós vamos querer afinar, nós vamos querer falar com nossos filhos: olha, e não é assim. Você quer falar com seu filho? Eu quero falar com minha filha em um momento de 10 minutos de palavra que eu vou dar atenção de fato para ela durante um dia inteiro, entre 24 horas. Eu vou dar 10 minutos de atenção, eu vou olhar nos olhos da minha filha e vou ensinar alguma coisa para ela. Em 10 minutos, ela passou 23 horas e 50 minutos sem a menor orientação minha e eu quero que ele tenha um pouco de mim. Qual é a porção de mim que o meu filho vai ter? Qual é a porção de mim que a minha filha vai ter? Eu sou o maior educador do meu filho? Eu sou a maior, as mães são as maiores educadoras de seus filhos, das suas filhas. E aí, o que acontece? Não tem como, irmãos, não tem como a gente querer fazer com que a balança gire ao contrário. Existe uma porção necessária de relação entre pais e filhos para que tenhamos filhos saudáveis e uma relação familiar saudável. Pais, mães, filhos, se aproximem. Se aproximem. Não existe tempo perdido. Existe um momento de conserto. Existem, de vez em quando a gente não tem que fazer alguns remendos numa roupa que seja. De vez em quando não tem que colocar um pouco mais de tempero lá, porque a comida está faltando um pouco de tempero. Ou às vezes colocar um pouco de água no feijão, porque ficou salgado demais. O fato é, às vezes eu em casa a gente gosta de exagerar. Quando está faltando leite, eu particularmente, eu gosto de fazer as coisas tudo em panela grande.
Aí quando tá faltando um pouquinho, eu exagero no sal lá no feijão, que pega sal muito fácil. Um pouquinho só de sal no feijão, ele salga demais. Aí eu já vou colocando, temperando com mais feijão, sem tempero. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existe um momento de reconstrução de relacionamentos familiares. Se outrora nós não demos a atenção devida aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos, existe um momento, a partir de hoje, em que nós temos que rever a nossa relação. Quando, eu estava falando agora há pouco, a mulher já não está aguentando mais o homem dentro de casa. O homem já não está aguentando mais ficar dentro de casa com a mulher. Mas quando estava namorando, queria ficar 24 horas por dia, 365 dias no ano. E aí o filho, quando nasce, a maravilha, quando começa a quebrar os copos, as panelas, esbarrar na mesa, já começa a perder a paciência. Mas o fato, isso é um momento, as pessoas gostam de dizer que a criança é o maior cientista que tem, né? Para descobrir as coisas, colocando na boca, descobrir se é bom, se é azedo, se é salgado, se arde, se não arde, põe na mão. O Theo esses dias estava pondo a mão no fogo, na vela lá, foi, não foi? Aí tá quente. As crianças, os nossos filhos, seja ele de 0 ano, seja ele de 18 anos, de 20 anos, nós temos uma vida a viver com os nossos filhos. Nós temos uma vida a viver com as nossas esposas e as mulheres têm vidas a viver com seus maridos. Então, irmãos, hoje a palavra de Deus simples, mas que eu consigo entender que em nossos dias a nossa correria tem feito com que a família tenha perdido a identidade por falta de relacionamento. E aí, quando a gente quer unir, existe esse momento que eu falei agora. Eu quero dar 10 minutos de atenção para meu filho e quero que em 10 minutos consiga vencer 23 horas e 50 minutos do dia em que ele não teve nenhuma atenção minha. Então, irmãos, é momento de refazer os lares, os laços. Talvez seja um pouco difícil a gente... Não dá para poder fazer tudo de uma vez. Eu citei uma vez um degradê, todo mundo sabe que é degradê, né? Amém? Uma cor forte vai ficando fraco, até se tornar branco, né? Então, de repente chegou assim, agora eu tenho que fazer o caminho inverso. A parte branca que não existe relacionamento, ou que está muito fraco no degradê, nós temos que buscar estratégias para unificar de novo. Amém? Que Deus fale melhor em cada coração. Reconstruir relacionamentos familiares. Hoje o Senhor pede: maridos, fiquem mais tempo com as suas esposas e seus filhos. Esposas, fiquem mais tempo com os seus maridos e seus filhos. Filhos, fiquem mais tempo com os seus pais. Por mais chato que seja, cara, eu quero pegar o celular. Hoje nós temos um obstáculo gigante chamado celular. Estamos dentro de uma sala, isso eu estou encerrando. Estamos dentro de uma sala, muitas das vezes com a televisão ligada, eu sentado com o meu celular, conversando com alguém lá no Japão, a minha filha sentada no celular, conversando com alguém lá do outro lado da cidade, a minha esposa com outro celular, conversando com alguém em outra cidade lá no Espírito Santo. Nós estamos próximos, perto, mas não estamos próximos, não estamos juntos, nós não estamos conectados. Minha filha, de vez em quando, eu pego ela, quando ela está carente, ela vai, eu estou deitado lá, ela quer vir deitar no meu colo, literalmente no meu colo. Aí eu fico lá com ela assim, já não estou muito com paciência, mas eu gosto, confesso que gosto. E ela me procura, mesmo hoje ela me procura. E às vezes ela quer dormir, ela chega, vai ser uma reza para lá, ela vai e deita no meu colo, e eu gosto. Mesmo que às vezes tenha que fazer alguma coisa, eu gosto. Mesmo que naquele momento assim eu falo assim, pra quê, né? Eu tô querendo ver outra tal coisa, mas no fundo eu gosto. E no momento em que eu não terei isso, eu gostaria de ter. Outro dia, para fechar, eu estava, já tem bastante tempo já, na época a gente morava naquela rua ali, da Igreja de Maranata. Eu não tinha carro nem moto, ainda não tenho, mas já tive. Mas a minha filha me pediu um cachorro quente, estava chovendo. Aí
eu olhei pra ela assim, e falei assim, pô, velho, chovendo, um cachorro quente. Na hora eu falei assim, se ela tivesse doente, eu saía daqui, ia lá que chama Machado da Pé e buscava um remédio pra ela. Eu saí debaixo de chuva, fui lá buscar um cachorro quente pra ela. E eu conto isso com um testemunho muito feliz do que eu fiz. Porque você ter essa leitura, se tivesse doente você faria de tudo. Eu não tenho que ser pai, eu não tenho que ser mãe quando está doente. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe quando está tudo bem. E mais pai e mais mãe quando eles estão doentes precisando da gente. Que o Senhor fale melhor em cada coração. Amém. Merece uma salva de palmas.